Como se tornar elegível para uma promoção? Se você por acaso trabalha duro, rala muito, entrega resultado, mas na hora que surge alguma oportunidade, as pessoas simplesmente não se lembram do seu nome, essa aula é para você. Eu vou falar hoje, nessa primeira parte, qual é um dos motivos que faz com que você não se torne elegível para uma promoção quando ela aparece como uma oportunidade dentro do seu departamento. Então, me acompanhe aqui porque no final, como sempre, vai ter uma dica muito especial com algum tipo de exercício. Eu fui procurada por uma mentorada muito querida que eu conheço já há algum tempo e ela tá sentindo que a carreira dela tá super assim, parada. Sabe aquela carreira que fica estagnada? Essa sensação é péssima, é muito complicado quando isso acontece. E aí eu perguntei para ela, falei assim, mas me conta, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, Liris, o que aconteceu foi o seguinte, imagina que no meu departamento tem uma vaga aberta de uma posição justamente acima da minha, eu sou a pessoa que mais entrega resultado dentro daquele departamento e eu não fui sequer considerada para a vaga. Aí eu perguntei assim, mas o que você fez a respeito? Eu fui lá conversar com a minha superiora. E o que ela falou para você? Ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, o problema é que você não apresenta uma conduta compatível com o cargo. Ela falou, mas Liris, como assim que eu não apresento uma conduta? Eu falei, ela te deu algum exemplo? Ela falou assim, deu. Ela falou o seguinte, que quando ela fala alguma coisa na reunião que eu não gosto, que eu faço careta. Imagine, que absurdo. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, Liris, é que eu sou uma pessoa sincera. Você sabe, você me conhece. Você sabe que eu não consigo disfarçar quando eu não gosto de alguma coisa. Então, quando ela fala alguma coisa numa reunião, eu realmente acabo fazendo uma cara do tipo que eu não tô concordando. E ela reclamou isso de mim. Aí eu peguei e falei assim, pois é, né? Você já parou para pensar o que ela está sentindo em relação a você? E aí você que está agora ouvindo esse vídeo, se você fosse a chefe dela, você por acaso ia sentir que ela é uma pessoa preparada para assumir algum cargo? Pensa só, uma pessoa que quando ela coloca alguma coisa, alguma decisão difícil, que provavelmente para ela não é tão pouco fácil de comunicar. Eu sei porque nas posições de líderes, quando você assume uma posição de liderança, você não vai fazer só aquilo que você quer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes são coisas que você, de repente, nem está 100% de acordo. Mas qual é o teu desafio como líder? Que você consiga fazer essa tradução de uma maneira que fique alinhado com seus valores e você passe para a sua equipe. E quando um líder percebe que uma pessoa que está abaixo dele faz caras e bocas, não se sente apoiado. Então isso é uma coisa muito complicada, é uma coisa que realmente separa as pessoas que têm o potencial para assumir um cargo de liderança daquelas que não têm. Separa as pessoas que vão continuar reféns de suas carreiras daquelas que vão efetivamente pilotar. Por quê? Porque faz parte do cargo de liderança você conseguir fazer uma gestão das suas emoções. Então, eu perguntei para ela assim, o que você faria de diferente? Ela falou assim, Liris, eu vou tentar, mas para mim é muito complicado ficar diferente, fazer de maneira diferente, porque eu detesto ser política. Eu falei, mas como assim política? O que é ser política? Eu detesto ser aquelas pessoas que ficam fazendo, sabe, fazendo cara de que tá concordando, mas no fundo não tá concordando com nada. Eu falei, peraí, calma, vamos só explicar uma coisa aqui. Infelizmente, o termo político, né, o termo ser político, tá muito desgastado, principalmente no nosso país. É uma pena. E se você, por acaso, ao invés de pensar no termo político, você pensasse, por exemplo, na palavra ser mais diplomata, usar de maior diplomacia. Você percebe a diferença como é entre uma coisa que tem uma conotação que infelizmente não deveria, mas acabou hoje tendo um peso mais pejorativo, para uma coisa que é muito mais
interessante de ser. Você tem que aprender, sim, a transitar como um político. Perdão, como um diplomata. Você tem que aprender a transitar, a se colocar de uma maneira em que você respeite a etiqueta corporativa. Não dá para você simplesmente externar tudo o que você sente. Eu chamo isso de sincericídio, né? Ou sinceridade compulsiva. Acho que sincericídio ainda é mais certeiro, porque isso pode realmente destruir a sua carreira. Pensa no que uma empresa precisa. A empresa precisa de profissionais que sejam parte da solução, que na hora que você faça alguma comunicação difícil, que você tenha liderados, que você tenha pessoas ali na sua equipe que vão falar, pode deixar, o seu problema, ele é meu problema. Eu vou agora começar a pensar como é que eu vou fazer para resolver. Isso é ter atitude de dono. É isso que as empresas querem. As empresas não querem de maneira nenhuma alguém que faça mais problema ainda, que vire parte do problema. A gente tem que ser parte da solução e não parte do problema. Você percebe a diferença? Então, isso não é ser político, não, isso é ser diplomata, é entender a necessidade da empresa, é assumir uma atitude de dor de dono. E isso é um divisor de águas entre aqueles que têm possibilidade de crescer e para aqueles que nunca vão crescer porque não conseguem entender a etiqueta corporativa. Isso vai, pouco a pouco, destruindo a sua imagem. Você acaba, inclusive, ganhando uma reputação de uma pessoa resistente. Não vai te levar a absolutamente lugar nenhum. Você precisa realmente fazer frente unida com a empresa. É isso que faz com que você consiga se tornar elegível para uma promoção. Uma pessoa que, quando vier uma decisão difícil, não só consiga traduzir isso para a equipe, como eu falei, sinta que aquela decisão é dela e é que ela tem que levar a cabo. Então, eu conversei isso com a minha mentorada e ela realmente me agradeceu e falou assim, eu vou tentar. Eu falei assim, olha, quando é que... Tentar não é suficiente. Quando é que um maratonista se torna maratonista? Ela falou, quando corre uma maratona, eu falei, não, o maratonista se torna maratonista quando ele decide que ele vai correr uma maratona. E naquele momento ele já começa a se alimentar como maratonista, ele começa a fazer exercício como maratonista. É uma mudança de mentalidade. O que você precisa promover é uma mudança de mentalidade. Você já tem que pensar como líder antes de você ser um líder. Você já tem que entender como a sua chefe pensa antes de você se tornar a chefe. Entendem a diferença? Você entende a diferença disso? Então, aqui vai para você de presente, que eu sempre faço nos finais do meu vídeo, duas reflexões muito fortes, né? Primeiro, o quanto você hoje consegue controlar suas emoções. Dá uma notinha de 1 a 10, o quanto você consegue fazer a gestão. O quanto você hoje consegue ser mais diplomata, quanto você consegue ser elegante mesmo. Acho que elegância é uma palavra que assim cai super bem, eu adoro as palavras diplomata e elegante. Então pensa, notinha de 0 a 10 e o quanto hoje você entende de uma etiqueta corporativa. Tire essas conclusões, faça suas reflexões e veja que tipo de mudança você precisa promover para você se tornar elegível. Então, o que a gente viu nessa aula de hoje, que é a parte 1 de como se tornar elegível para uma promoção? Vai ter o vídeo da sequência. Que as empresas precisam de colaboradores que ajam, que pensem, que sentem como dono. Que você precisa, sim, aprender a assumir decisões difíceis como se fossem suas. Você precisa saber como se portar com diplomacia, como você consegue ser frente unida, como eu falei com a empresa. Como é que você faz para você se tornar a parte da solução e não mais um problema a ser resolvido na hora de implementar uma solução que a empresa precisa, obviamente, para atingir um determinado resultado. Não basta você entregar resultado. Muito mais do que isso, você tem que ter uma postura de liderança. É isso que vai ser assim, o divisor de águas. Mas eu já tenho um cargo de líder. O que vai te separar para o nível acima, muito provavelmente, de novo, vai ser postura. Muito mais do que conhecimento técnico. E ninguém é obrigado a aturar as suas caras e bocas. Ninguém é obrigado a aturar se você não concordou.
O que a empresa precisa é que você, de fato, se comprometa e consiga entregar o resultado. Obviamente, eu estou dizendo aqui desde que isso respeite quem você é e respeite seus valores. Se for alguma coisa muito contrária, eu realmente te aconselho a procurar um outro trabalho, trabalhar em outra empresa ou fazer alguma outra coisa da vida. E que não adianta, não basta você tentar mudar de mentalidade. Você tem que mudar como um maratonista, que já começa a praticar antes de correr a maratona, já começa a se alimentar, já começa a viver como se fosse. Isso é aprender etiqueta corporativa. Você é o responsável pela sua carreira. Você é responsável por se tornar elegível a essa promoção e a qualquer outra promoção que apareça, inclusive fora da empresa de onde você está. Então você que tem que saber cuidar das atitudes que te impedem de chegar lá. No próximo vídeo eu vou contar mais uma atitude que te impede de ser promovido. Eu acho que essa série é uma série muito boa porque vai te provocar muitas reflexões. Eu acho que você vai curtir todos os vídeos. Por que eu faço isso por você? Porque eu de verdade acredito que a gente tem que construir uma identidade memorável. Eu de verdade acredito que a gente tem que construir a nossa carreira de uma maneira em que a gente não fique refém, de uma maneira onde a gente possa escolher para onde a gente vai, que chovam convites de promoção e que você escolhe para que lado você quer ir, que empresa ou até fora da empresa, não importa. Você tem que ser quem pilota a sua carreira é sua e é da sua responsabilidade, de mais ninguém. E eu compartilho com você a minha experiência do que eu aprendi ao longo da minha carreira. Se você curtiu esse vídeo, então procura pelos meus outros, que eu acredito que você vai gostar também bastante e recomende. Um beijo no coração!